Esta semana fomos mais uma vez lembrados de que o mundo em que vivemos não está em paz. A tensão entre Irã e Iraque voltou a explodir. Vimos vidas perdidas, medo espalhado, famílias separadas pela violência. E mesmo a milhares de quilômetros de distância, algo dentro de nós também se abala. Porque todo conflito externo expõe uma guerra interna, a guerra espiritual e moral que todos travamos e que o mundo insiste em ignorar. Diante disso, muitos se perguntam: onde está Deus em tudo isso? O que a igreja tem feito com isso? O que eu posso fazer com isso? E é exatamente aqui que Lucas 9 nos oferece uma resposta poderosa, uma resposta que só Deus pode dar. Jesus envia os seus discípulos em um tempo turbulento para proclamar o reino, não como teoria, mas como esperança encarnada. Jesus os envia com palavras e compaixão, com verdade e toque, com autoridade e com leveza. O mundo está em guerra porque não conhece o Rei da Paz. O mundo se perde em confusão porque não reconhece a identidade de Jesus. O mundo resiste ao reino porque ainda não viu seus embaixadores vivendo de forma diferente. E aqui está a nossa missão. O reino de Deus está em movimento. E Jesus continua enviando discípulos. Não para combater com as armas do mundo, não é nosso objetivo e não só nossas armas. Mas Jesus nos envia para curar, para servir, para anunciar e para amar como Ele amou. Vamos falar hoje então, vamos olhar para esse envio dos discípulos e enxergar não apenas um relato histórico, mas um chamado vivo de Jesus para a sua igreja. Um chamado para a igreja ser presença no caos, paz em meio ao conflito, compaixão no desespero. Porque, enquanto o mundo sangra, o Evangelho ainda é a única resposta duradoura. Enquanto o mundo sangra, o Evangelho ainda é a única resposta duradoura. Leia comigo Lucas, capítulo 9, do verso 1 ao verso 9. Quem tiver a Bíblia em papel, por favor, abra. Tenha intimidade com a sua Bíblia. Aqueles que não tiverem, será projetado aqui. Lucas 9, do 1 ao 9. Diz assim a palavra de Deus. Jesus reuniu os 12 e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermidades. Deus enviou-os para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Ele os instruiu dizendo: não levem coisa alguma em sua jornada. Não levem cajado, nem bolsa de viagem, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma muda de roupa extra. Aonde quer que forem, hospedem-se na mesma casa até partirem da cidade. E se uma cidade se recusar a recebê-los, sacudam a poeira dos pés ao saírem, em sinal de reprovação. Então, começaram a percorrer os povoados, anunciando as boas novas e curando os enfermos. Quando Herodes Antipas ouviu falar de tudo que Jesus fazia, ficou perplexo, pois alguns diziam que o João Batista havia ressuscitado os mortos. Outros acreditavam que Jesus era Elias, ou um dos antigos profetas que tinha voltado à vida. Eu decapitei João, dizia Herodes. Então, quem é o homem sobre quem ouço essas histórias? E procurava ver Jesus. Gente, Jesus tem um desejo claro, que a mensagem de esperança sobre o reino de Deus alcance todo o povo de Israel. Jesus deseja que a mensagem de esperança que Deus trouxe alcance todo o seu povo. E para isso, Ele não age sozinho. Jesus comissiona os 12 discípulos para irem às cidades e aldeias, levando essa mesma mensagem, mas não os envia de mãos vazias. Dá a eles a mesma autoridade que Ele mesmo vinha demonstrando,
autoridade que cura, autoridade que liberta. Eles não vão apenas falar, eles vão tocar, curar e expulsar os demônios. Vão anunciar o reino em palavra e em ação. Essa combinação não é aleatória, é o reflexo do ministério próprio do nosso Senhor Jesus. Uma proclamação com compaixão, verdade acompanhada de graça, poder revestido de cuidado. E quando ouvimos, como nessa semana, que Irã e Iraque voltaram a se enfrentar com armas, lembramos que o mundo continua mergulhado em escuridão. Guerras entre as nações revelam a mesma ferida espiritual que Jesus veio curar. Corações dominados pelo medo, pelo orgulho, pelo desejo de domínio. E é exatamente nesse tipo de cenário que o reino precisa ser proclamado, com autoridade, mas também com compaixão. O envio dos discípulos não foi feito para um mundo ideal, mas para um mundo em conflito. O evangelho não veio para ser proclamado em um mundo cor-de-rosa ou arco-íris bonitinho, não. Foi para um mundo em guerra, em conflito, em trevas. E nós, como igreja de Cristo, continuamos sendo enviados. Somos chamados a proclamar o reino, não em um mundo em paz, mas justamente em meio à guerra, às tensões, às dores que a humanidade passa. Jesus quer que o ministério dos discípulos deixe algo muito claro: eles se importam com pessoas. Suas ações devem afastar qualquer suspeita de interesse pessoal ou troca de favores. Diferente dos líderes religiosos da época, que esperavam reconhecimento, sustento em troca de serviços, os discípulos de Jesus são chamados a confiar inteiramente naquele que o enviou. Confiar em Deus, crer nas palavras do seu mestre. Nada de carregar o que não for essencial, nem sequer 2 túnicas, reparem. Nada de ir pedindo de casa em casa, não. Onde forem acolhidos, ali deve ficar, sendo bênção, proclamando a palavra, o evangelho, curando, libertando. E se forem rejeitados, deve ir embora em paz, sacudindo os pés, um gesto que diz: rejeitaram não a nós, mas aquele que nos enviou. Os discípulos obedecem, e quando caminham pregando as boas novas, ou enquanto caminham pregando as boas novas e curam, eles vão obedecendo a voz daquele que o enviou, daquele que os enviaram, melhor dizendo. Aqui um detalhe precioso. Se você perceber no versículo 2, Jesus manda pregar o reino de Deus. Mas quando você lê o versículo 7, Lucas, o autor do evangelho, registra que eles anunciaram o evangelho. Ou seja, queridos, o evangelho é o anúncio de que, por meio de Jesus, o reino chegou com bênçãos reais. O evangelho é a proclamação de que o reino de Deus chegou. Cada cura, cada libertação, cada toque de misericórdia é sinal visível da chegada desse reino. Como nos 4 milagres anteriores, que você lê em Lucas 8, 22 e 56, o reino não é um conceito abstrato. Ele invade a realidade com libertação, cura e poder sobre tudo o que oprime a humanidade. Nos versículos finais do texto que nós lemos, que é do 7 ao 9, o texto muda de cenário, mas permanece na mesma tensão central do evangelho de Lucas. Quem é Jesus? Lucas quis demonstrar quem é Jesus. Agora essa pergunta ecoa lá no palácio de Herodes. Ele ouve falar de Jesus, mas o que atrai são os milagres, o espetáculo, não a pessoa. Sua curiosidade não é fé. Alguns dizem que Jesus é João Batista ressuscitado. Outros acham que é Elias, ou algum profeta do fim dos tempos, apocalíptico da época. Mesmo entre os poderosos há confusão. Tentam encaixar Jesus em categorias antigas, conhecidas como um profeta, como um homem de Deus do passado. Mas o ministério de Jesus,
com a sua oferta do reino e poder sobre tudo que oprime a humanidade, aponta para algo muito maior do que apenas um profeta. Jesus é mais do que um mensageiro. Jesus é o rei que traz o reino. Vejam, nesse trecho vemos duas linhas fundamentais do ministério de Jesus, que atravessam séculos e ainda se encontram no centro do chamado à igreja, que é pregar a palavra de Deus e servir com compaixão. Essas duas dimensões não se anulam, se completam. Não basta dizer que Deus ama os pecadores, é preciso demonstrar esse amor, cuidando das dores reais das pessoas, palavra e serviço, proclamação e misericórdia. Veja, gente, não existe... Eu entendo que uma das maiores demonstrações de amor é você falar de Jesus Cristo. E quando há rejeição na proclamação, o texto também nos ensina sobre isso. Se a mensagem não for recebida, os discípulos são chamados a seguir em frente, deixando claro que rejeitar a palavra, o evangelho, é rejeitar o próprio Deus, e que isso trará consequências certamente no final. Vejam só, essa rejeição à mensagem do reino não ficou no passado. Vemos isso acontecer todos os dias. A guerra entre Irã e Iraque é só mais um exemplo de um mundo que resiste à reconciliação, que prefere a lógica da força ao caminho do perdão, que rejeita o Deus que veio em carne para oferecer a paz. E essa resistência não está apenas entre nações, ela está também nas cidades, nas famílias, nas igrejas, na religião. Quando o mundo rejeita o evangelho, está rejeitando o único rei capaz de curar suas feridas mais profundas. Mas a nossa missão continua. O mundo não precisa apenas ouvir um sermão. Ela precisa ver o reino encarnado em discípulos que ficam, que servem e que se comprometem. E se houver rejeição, seguimos. Não em ressentimento, mas em fidelidade. O mundo pode rejeitar a mensagem, mas não pode impedir a marcha do reino. O mundo pode rejeitar a mensagem, mas não pode impedir de o reino progredir. O envio dos discípulos com pouca bagagem também nos faz refletir sobre um jeito como ministramos hoje. É claro que não devemos aplicar isso de forma simplista, óbvio que não. Jesus está falando de missões breves, de viagens rápidas e diretas. Isso é bem diferente de alguém que se muda para um lugar, como missionário que vai viver ali por anos, claro, né? Para campanhas curtas, o desapego é essencial. Confiar em Deus, depender da hospitalidade. Mas quando Deus chama alguém para viver em um outro povo, é necessário estabelecer bem, criar raízes, ter estrutura para servir com excelência. Um pastor, um missionário, precisa ser presença fiel, alguém que cuida e que também é acolhedor. Por isso, como o próprio Jesus ensina em outros lugares, o trabalhador é digno do seu salário. Mas Lucas não está apenas preocupado com a estrutura ministerial. Ele segue nos lembrando da pergunta mais importante: quem é Jesus? E agora essa pergunta aparece na corte de Herodes. O que ele pensa sobre Jesus? Ele está curioso, não pela mensagem, óbvio, mas pelos milagres. Quer ver um espetáculo. O povo ao seu redor também tenta entender. É João Batista ressuscitado? É Elias? É um profeta? A verdade é que, queridos, mesmo hoje, essas dúvidas continuam. Muita gente respeita Jesus, mas o reduz a mais um entre grandes mestres espirituais da história. Jesus é socialmente aceitável, é seguro, mas está longe de ser suficiente. Lucas quer que entendamos: Jesus não é apenas mais um. Ele não se encaixa nas categorias antigas, nem nas modernas. Com Jesus, começa um novo tempo no plano da salvação de Deus. Um tempo que exige resposta,
que exige decisão, que exige uma entrega. Um dos grandes perigos que enfrentamos hoje como igreja é permitir que o medo ou a acomodação roube de nós a ousadia de ministrar com presença, com profundidade, com compaixão concreta. Em muitos casos, a evangelização tem se tornado algo parecido com ataques relâmpagos. Entramos rapidamente em um ambiente, entregamos uma mensagem ou um folheto e recuamos de volta à segurança do nosso território cristão. Mas Jesus não enviou seus discípulos para agirem como guerreiros secretos. Eles não faziam visitas rápidas, sumindo em seguida. Pelo contrário, Jesus os mandou se hospedar nas casas, conviver com as pessoas, serem vistos e conhecidos. Isso era mais do que uma estratégia, era um sinal do reino. A missão exige comprometimento com as pessoas, não apenas com os métodos. Irmãos, evangelizar é também servir. Se dizemos que Deus ama, precisamos demonstrar isso com atos que tornem esse amor visível. Os discípulos naquele tempo realizaram milagres como sinal do novo tempo, nova era do reino. Hoje Deus ainda opera de maneira sobrenatural. É claro que sim, Deus é soberano. Mas no geral, a evangelização acontece de modo mais cotidiano, mais simples, mas nem por isso menos poderoso. Deus opera no ordinário, tornando aquilo extraordinário. Quando damos ênfase exclusiva ao extraordinário, como fazem certos modelos de evangelismo de poder, corremos o risco de desviar o foco. A missão dos 12 não é apenas sobre maravilhas ou milagres. A missão dos 12 é sobre introduzir o reino com vida, compaixão, servindo. A maioria de nós hoje, infelizmente, pula essa parte. Evangélicos muitas vezes falam de evangelismo sem incorporar o ministério. A palavra ministério significa servir. Em Romanos 12:7, quando fala se é em ministrar, diga se é em servir. Pregamos, mas não permanecemos. Entregamos literatura, mas não entregamos nosso tempo. Organizamos eventos, mas não nos envolvemos com o sofrimento das pessoas. É por isso que precisamos de uma igreja que viaje com pouca hospedagem, que seja mais preocupada com servir do que em se proteger, que seja mais preocupada em servir do que em se proteger. Ministérios baseados em compromisso, presença e serviço são trabalhosos, eu sei. Exigem dedicação, eu sei. E não produzem resultados imediatos, muitas vezes, também eu sei. Mas tem algo poderoso nisso. Revelam o evangelho com mais clareza do que palavras soltas jamais conseguiriam. Quando servimos com amor, damos forma à afirmação de que Deus se importa. A compaixão vívida reforça a mensagem pregada. Então Lucas nos conduz de volta ao palácio de Herodes. E a pergunta ainda não se cala: quem é Jesus? Herodes ouve falar muito de Jesus. Fica curioso, até quer vê-lo. Está interessado na fama de Jesus, nos sinais, nos rumores. É uma curiosidade superficial. Não quer conhecer Jesus como o caminho para o Pai, mas apenas como uma figura intrigante. Diz lá, isso não soa familiar? Muitos hoje respeitam Jesus como grande mestre, um profeta, um homem inspirador. Mas isso não basta. As religiões não conhecem as religiões reconhecem a sua bondade, mas ignoram sua afirmação mais essencial. Jesus é o único caminho para o Pai. Lucas 24:47. E aqui está a tragédia de Herodes e de tantas pessoas hoje. Gente se aproxima de Jesus como quem lê uma matéria de revista, que o admira, mas não o adora, que o respeita, mas não o segue. Mas Jesus não quer ser estudado à distância. Ele quer ser recebido com fé, porque não basta admirar o mensageiro,
é preciso responder ao chamado do reino que ele traz. Irmãos, o mundo que vemos nas manchetes, como essa guerra entre Irã e Iraque, não é apenas um problema geopolítico, é um grito, um sintoma de algo mais profundo, um eco da pergunta que ecoa desde o palácio de Herodes: quem é Jesus? Herodes aqui nos mostra, representa um mundo curioso, mas distante de quem é Jesus. O mundo que quer ver milagres, mas não quer se dobrar ao reino. E isso continua verdadeiro. O mundo vê Jesus como um nome religioso, um profeta, talvez até um pacificador, mas recusa a sua autoridade, rejeita a sua verdade, ignora o chamado à conversão. A guerra entre nações não é tão diferente das guerras no coração humano. O mesmo impulso que faz reis e generais tomarem armas está dentro de cada um de nós. O medo, a sede de poder, a autodefesa, o orgulho. E o que o texto de Lucas 9 nos mostra é que Jesus envia discípulos justamente nesse tipo de mundo. Ele não nos envia para dentro de fortalezas religiosas. Ele nos envia para viver e proclamar um reino diferente, com métodos diferentes e uma esperança real. Enquanto o mundo levanta bandeiras de confronto, Jesus nos chama a levantar bandeiras de reconciliação. Enquanto o mundo busca se proteger, ele nos chama a servir. Enquanto o mundo tenta vencer com força, o reino vence com a graça de Deus. Aleluia. O envio dos discípulos em Lucas 9 não foi só uma missão evangelística, foi uma lição de como viver como cidadãos do reino em um mundo em ruínas. E o que podemos trazer para nós aqui? Deixa eu falar 4 coisas para você. Primeiro, viaje com pouca bagagem. Não estamos aqui para acumular, dominar ou conquistar, mas para confiar e servir. Uma espiritualidade leve, livre de vaidades e pronto a obedecer o chamado de Deus. Segundo ponto, ficar onde somos recebidos. Em vez de buscar fama ou resultados rápidos, Jesus nos chama à presença constante, relacionamentos, constância e integridade. Terceiro, combine palavra com compaixão. O evangelho não é só anúncio, ele é vivido. Ou melhor, o evangelho não é só anunciado, ele é vivido. Servimos aos quebrados, aos cansados e dizemos: o reino chegou. Por fim, aceite o risco da rejeição. Como os discípulos, talvez não sejamos sempre ouvidos, mas não mudamos a mensagem por causa disso. Sacudimos o pó e seguimos. O reino é maior que nós. Deixa eu terminar falando o seguinte para você. O mundo está em guerra, entre nações, nas ruas, nos lares, nos corações. E é nesse cenário que Jesus envia os seus discípulos. E é nesse cenário que Jesus nos envia para uma espiritualidade prática, para um tipo de vida que prefere estar com Cristo, de se tornar como Cristo e fazer como Cristo fez. Não com armas, não com estratégias humanas, mas com o poder do Espírito, a compaixão do reino e a esperança que só o Evangelho pode dar. O mundo olha para Jesus e diz: um profeta. A igreja olha para Cristo e diz: meu rei. Os verdadeiros discípulos de Jesus não apenas falam do reino, eles vivem, estão com seu rei. Eles se tornam como seu rei. Eles fazem como seu rei. Os discípulos vivem como se já tivesse chegado o reino por completo. Porque de fato, em verdade, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou com seu rei, Jesus Cristo, que nos chama a segui-lo de uma forma vívida, prática, extraordinária. Que Deus nos abençoe.